Minha amiga e meu amigo, o mundo inteiro está acompanhando boquiaberto o fato da justiça brasileira determinar à Polícia Federal que investigasse um soldado israelense que se encontrava de férias aqui no Brasil. E qual a acusação para essa investigação? Crime de genocídio, ou seja, crime de guerra supostamente praticado na faixa de Gaza. Esse soldado, como se sabe, ele é um sobrevivente daquele ataque promovido pelo Hamas em Israel. A decisão da Justiça brasileira, mais precisamente da Justiça Federal de Brasília, e decisão da juíza Raquel Soares Carelli, é resposta a uma provocação da advogada Maiara Pinheiro. Maiara Pinheiro é a advogada que pediu a investigação e prisão desse soldado que se encontrava de férias no Brasil. A doutora Maiara, se podemos chamar de doutora, ela é filiada do PT e é integrante de uma fundação que supostamente defende palestino, quando na verdade a essência dessa fundação é praticar o antissemitismo, ou seja, atacar Israel. E ela já manifestou por diversas vezes simpatia pelo Hezbollah e pelo Hamas. Por aí você vê o grau de envolvimento dessa senhora. Pois bem, a fundação da qual ela faz parte e defende os interesses é HRF. Senhoras e senhores, o fato da justiça ter mandado a Polícia Federal investigar esse soldado, e o soldado obteve a informação de que poderia ser preso, o que ele fez? Suspendeu as suas férias, suspendeu a sua estadia aqui no Brasil, o melhor dizendo, e fugiu para a Argentina, aonde se encontra seguro e longe das garras da justiça brasileira e da sua Polícia Federal, a polícia lulista. Meu irmão, com essa decisão, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, porque quando fala governo, entende-se a junção de poder legislativo, executivo e judiciário. Governo brasileiro. O governo brasileiro acaba de arrumar uma confusão desnecessária, irresponsável, criando uma crise diplomática de tamanho monumental jamais visto entre Brasil e Israel, e de bônus os Estados Unidos, que é parceiro de todas as horas de Israel. Vocês pararam para entender a gravidade da coisa? Essa decisão do governo brasileiro em investigar, em perseguir, em praticar o antissemitismo contra um soldado de Israel, que é tido por eles como herói de guerra, como verdadeiramente é, porque ele agiu defendendo o seu país, defendendo o seu povo, é muito, mas muito grave. Israel trata com respeito e seriedade os seus soldados. Quando o governo brasileiro partiu para essa seara, não emparedou tão somente um soldado, mas todas as Forças Armadas e o Estado de Israel, porque esses poderes estavam representados por esse soldado aqui no Brasil. A situação, senhoras e senhores,
está delicada, com tendência a piorar, já está tendo repercussões ao redor do mundo, e eu falo, só está no começo. Só está no começo. A irresponsabilidade tomada em torno desse caso foi desmedida, mostrando que pessoas empoderadas com poder de decisão no Brasil não têm qualificação e equilíbrio para tal. Que algumas pessoas na cadeia de comando desse país constituem um bando de loucas. Olha só, um parlamentar israelense de nome Dan Illouz, membro da Assembleia de Israel, ele fez uma ameaça ao Brasil. Ele fez uma ameaça ao Brasil e teve o seguinte teor, abre aspas, Israel não ficará de braços cruzados diante da perseguição ao seu soldado. Se o Brasil não rever os seus atos, pagará um alto preço. O Brasil persegue soldados de Israel, mas não persegue terroristas. O Brasil é, com isso, um patrocinador do terrorismo. Fecha aspas. Aonde é que está o erro? Aonde é que está a inverdade nessa fala? Ela é verdadeira. Ela tem contornos, melhor dizendo, de verdade. Senhoras e senhores, olha ao ponto que o Brasil chegou por causa do governo Lula, por causa desse sistema jurídico que aí está, por causa desse sistema que, repito, é composto de pessoas desqualificadas, despreparadas, sem noção de pátria e honra e que vive às sombras da ilegalidade, se não da tolice. Se não da tolice. Algumas autoridades aqui no Brasil, ligadas ao governo, estão questionando a fala do deputado israelense Dan Illouz, por ele falar que o governo Lula é patrocinador do terrorismo no mundo. Olha, senhoras e senhores, parece que é. Parece que é. Olha só. O Hamas troca mensagem com o governo brasileiro. O governo brasileiro faz juras de amor ao Hamas. O Hamas faz juras de amor ao governo brasileiro, entende-se o governo do PT, o governo de Lula. O governo de Lula. Quando Lula ganhou as eleições, o Hamas fez um manifesto de apoio e satisfação. O governo brasileiro, que vira as costas para Israel e critica Israel a todo custo, já recebeu aqui o ex-líder do Irã e homenageou Mahmoud Ahmadinejad. Quem não lembra, no início do governo Lula, um navio iraniano atracando num porto brasileiro, lá no Rio de Janeiro, quando iria para a Venezuela, em que as autoridades não podiam saber o que é que aquele navio transportava. Senhoras e senhores, Irã é financiador do Hezbollah na Líbia, no Líbano, melhor dizendo, no Líbano, do Hamas na faixa de Gaza e dos Houthis no Iêmen. Todas organizações terroristas. E é com essa gente, é com esse país, é com esse Estado que Lula está se engalfinhado. Olha a situação de Lula aqui na América. Nicolás Maduro dá um golpe, frauda as eleições, prende opositores, opositores perdem as suas vidas no cárcere, Nicolás Maduro oprime, tortura,
Só nessa última manifestação de junho de 2024, Nicolás Maduro ceifou a vida de 28 manifestantes desarmados e Lula está lá, apadrinhando o regime, reconhecendo o regime, a fraude eleitoral, tanto é que está mandando um representante, a embaixadora do Brasil na Venezuela, para fazer parte da solenidade de posse do Nicolás Maduro. Aí nós vamos, Cuba. Olha a relação do Brasil com Cuba, do ditador Canel. Olha a relação do Brasil, entende-se Luiz Inácio Lula da Silva, PT, com Daniel Ortega, ditador corrupto e sanguinário da Nicarágua. Olha a relação do governo do PT, do governo de Lula, com Xi Jinping, ditador da China. Nada contra ter relação comercial, nada ter relação diplomática. O que não se pode é esse laço ideológico que está manchando a imagem do Brasil, envergonhando a nação ao redor do mundo. O que Israel precisa saber, e talvez sabe melhor que eu, é que esses atos insanos de perseguição a soldados israelenses, esses atos antissemitistas, de patrocínio ao terror, não é coisa do povo brasileiro. Não é. É coisa do governo brasileiro, PT, Lula. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O povo brasileiro, do qual eu faço parte, nós temos profundo respeito por Israel, entendemos a dor de Israel e por isso somos solidários. Entendemos a necessidade de um Estado para a população de bem palestina, mas sabemos que o Hezbollah, o Hamas, que atua na faixa de Gaza, usa a dor do seu próprio povo para fazer politicagem e ter argumento para promover a desordem, não só na região, como em todo o mundo. E isso sobre as benções de partidos de esquerda aqui no Brasil, do presidente Lula aqui no Brasil e uma boa parte da imprensa nacional. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. A briga de Israel é para continuar existindo. A briga de Israel é para continuar existindo. Olhe o mapa geográfico do Oriente Médio, vê o que é Israel no mapa. Vamos que a palma da minha mão seja o Oriente Médio, todo o Oriente Médio. Essa bolinha aqui no centro, pequenininha, que você nem vê, seja Israel. Cercado de inimigo por todos os lados, armados até os dentes, que querem riscar Israel do mapa. Israel precisa se defender e muitas vezes, lamentavelmente, tem efeitos colaterais que muitos conflitos bélicos têm, ou seja, inocentes acabam pagando com a vida. Isso é complicado, é doloroso, mas em todos os conflitos bélicos isso existe. Eu estou vendo o governo brasileiro, o governo do PT, a justiça brasileira, a imprensa, escolher o lado errado da história. Ficar contra Israel e do lado das organizações insurgentes é escolher o lado errado da história. Eu acredito que o Estado de Israel, e eles têm esse direito, eles vão cobrar e vão cobrar caro de organizações e pessoas aqui no Brasil que estão fazendo esse festival de bizarrice contra um soldado israelense que, quando se ataca um, se ataca a todos. Vão pagar. Eles vão pagar. O importante é que Israel saiba distinguir o que é Estado brasileiro e o que é governo brasileiro.
A história já mostrou que Israel luta para se defender e sabe fazê-lo muito, mas muito bem. Muito bem. Basta ver as lideranças do Hamas, do Hezbollah, que a todo custo e a todo tempo ameaçava a existência de Israel. Eu acho que a medida tomada pelo governo foi a medida impensada, irresponsável, desmedida e terá consequências danosas para os seus praticantes. Pode ter certeza. Dure o tempo que passar. Passe o tempo que passar. É meu desejo? Não, não, não é o meu desejo. Tem a preocupação também? Nem um pouco. Não desejo e nem estou preocupado com o que pode ocorrer com essa gente. A minha percepção que algo vai acontecer, cedo ou tarde, ou quando menos se esperar, é pelos fatos históricos envolvendo Israel. Eles sabem muito bem quanto custa para eles a existência deles, a existência do seu Estado. Mas me parece que aqui no Brasil, as autoridades que compõem esse governo perderam a noção da realidade e o juízo. Perderam a noção da realidade e o juízo. E, por certo, vai sim, pagar um alto preço por essa inconsequência. Não é, repito e finalizo, não é o meu desejo, mas também não é a minha preocupação. É apenas uma percepção minha com base em fatos históricos. E a história sempre se repete.